Olá, pessoal, boa tarde. Já estou vendo aí que as pessoas estão começando a entrar, né, aqui no nosso livro debate da Evolucim. Sejam todos bem-vindos. E vamos então iniciando lá, a Dani, a Adriana, o pessoal está aí entrando, que bom que vocês estão online conosco. Então, essa é uma atividade, né, da Evolucim, é mais uma atividade aí da Evolucim, que se chama Livro Debate, né? Nós temos aí uma programação recheada com pesquisadores, voluntários, né, da Conscienciologia, que selecionam um livro, né, de interesse para poder debater aqui conosco na Evolucim, né? Então, esse debate de livros aí entre educadores é o nome, né, o título da nossa atividade. Ocorre aos sábados, né, a gente tem uma programação, sempre às 15 horas, das 15 às 16, tá? E hoje nós vamos debater um livro que se chama Desenvolvimento Humano, um livro de referência muito famoso, né, da Papalha, tá? Esse é um livro aqui, assim, quem é da área e estuda a parte de desenvolvimento, né, conhece geralmente. Um livro, né, assim, bem desenvolvido, bem profundo nessa área de desenvolvimento humano. A gente vai debater hoje um dos aspectos desse livro, que é desenvolvimento psicossocial na segunda infância, com o nosso convidado aqui, o professor André Chataloff, tá? Então, eu vou deixar ele se apresentar e já, em seguida, conversar conosco aqui o que levou, né, ele a escolher esse livro, né, e escolher esse capítulo específico para debater aqui conosco nessa tarde de sábado. E vocês podem participar no chat a qualquer momento com a gente, interagindo, enfim, né, trazendo aí suas contribuições. Então, boa tarde, André, e aí, se pudesse apresentar e começar aí falando, né, a escolha desse livro. Tá bem, então, boa tarde, Lícia, boa tarde a todos e todas, aos meninos e às meninas. Eu não sei se as crianças também estão assistindo, mas esse debate, ele, na verdade, é mais orientado aos pais, mas todos podem participar. Qual que é o objetivo nosso de trabalhar esse material? Primeiro, para quem não me conhece, eu sou André Chataloff, eu estudo a Conscienciologia ali desde 92, né? Então, quando eu comecei a estudar o processo do parapsiquismo, né? Entendendo as coisas como um todo. O que que a gente percebe que a Conscienciologia hoje, ela chegou já no nível bem avançado da Conscienciologia. No início, a gente estudava mais a projeciologia, fenômenos. E hoje a gente já tem essa oportunidade de estudar conscienciologia, dentro das quais a Evolucim ela tem um papel em destaque, né, pelo que eu percebo, que mexe muito com a nossa infância e com a infância dos que estão chegando. Né? O que, que eu tenho de preocupação desde sempre é sobre os processos que eu vivenciei na infância. Eu refletia muito sobre diversos fatores, até mesmo, talvez devido ao curso intermissivo, eu sou intermissivista, né? Eu fiz curso intermissivo, eu percebo isso, isso faz parte da minha realidade. E eu senti muito choque desde criança nessa dimensão humana. Talvez pelos meus pais, né, que eu tinha processos kármicos a resolver com eles, como eu fui criado, da maneira que eu fui criado, como foi feita a relação entre eu e os meus irmãos. E eu fui vendo eles crescendo, eu fui percebendo as configurações, o ambiente que se mudava na casa, né, na medida em que eles foram crescendo e tudo mais, e a gente foi crescendo. E o que, que acontece? Eu sempre me preocupei demais com a infância. Hoje eu sou estudante, né, de psicologia, a gente acaba tendo que entender muito sobre o processo da infância, que
problemas que vão acontecer lá na adultidade e soluções poderiam ser feitas ali na parte da infância. Pouco se dá valor à condição do papel da mãe e do pai. E eu lembro, assim, um jargão que até minha mãe repetia muito. Ela falava o seguinte: ninguém aprendeu para ser mãe, ninguém ensinou para ser pai. Então, o que acontece? Tem essa questão de que, olha, somos tudo bicho, né? E a gente tem que aprender fazendo. O que a gente começa a entender cada vez mais, eu acho que faz parte da maturidade de uma sociedade, dar valor a tudo que já foi estudado nesse período da infância. Então, esse é um dever de todos os pais, entender e estudar muito sobre infância. Por quê? Porque quando a gente começa a pegar a psicologia, vamos dizer o seguinte, uma recomendação básica, o ideal era que todo pai e mãe fosse psicólogo. Tipo assim, era como se a formação da psicologia, uma parte básica da vida, ela deveria ter sido ensinada para todos nós. Se a gente for analisar hoje na escola, assim, numa educação formal, nós aprendemos muitas coisas que não vão ser práticas na vida. Então tem coisas sobre ciências, tem coisas sobre física, química, que vocês mesmos, pais, se eu perguntar para vocês, olha, onde você aplicou tal conceito de química? Vocês falarão, olha, não faço a menor ideia. Mas se vocês tivessem tido uma matéria de psicologia estudando evolução humana, olha, opa, vocês quanto pais se dariam saltos grandiosos do ponto de vista de entender a cabeça dos pequenos e de alguma maneira como lidar com o comportamento que o mesmo filho ele vai se tornar diferente de acordo com a idade, porque a cabeça, o cérebro dele, o comportamento dele vai mudar. Então, isso é uma coisa esquisita, porque a gente pode pensar o seguinte, não, mas aspectos de raciocínio que podem estar errados, ou que a gente acha que está errado, e começa a criar rótulos e preocupações, se a gente começa a entender o processo evolutivo natural da aprendizagem, e até mesmo como a criança ela vai tendo um passo a passo de aprendizagem e como aquilo vai assentando dentro das experiências que ele vai tendo e o crescimento, né, pessoal, a gente entenderia que, na verdade, aquela afirmação, aquele conceito que aquela criança está trazendo, não significa que ela é má, que ela é boa, ou que há alguma coisa errada, mas que simplesmente faz parte daquela fase de aprendizagem e aquela fase em que ela está. Então, isso desdramatiza muita coisa e ajudaria a gente, do ponto de vista, saber o que dizer e o que abordar naquela fase. Agora, o que eu queria só... A professora Alice quer falar alguma coisa? Alice, eu sinto assim na Alice que ela fica com a língua dela cantando, assim, ó. Eu acho que também quem está assistindo já começa a cabeça da gente. Já começa a coçar. O que eu diria, assim, então, já que os pais e as mães não podem, às vezes, se dar o luxo de fazer psicologia e tudo mais, seria o ideal, seria excelente para a vida de um ser que está nascendo e que está crescendo, ter pais assim que tenham muita formação e consciência dos atos e o que vai acontecer naquela vida humana, a gente poderia indicar leituras. Olha, eu quero instigá-los, vocês estudarem e terem esse livro. Então, primeiro eu vou falar aqui, né, das autoras. A Gianni Papaglia, que todo mundo mais chama o livro da Papaglia, mas na verdade são duas autoras. É a Ruth Duskin Feldman e a Daiane Papaglia. Então, a Daiane é professora da Universidade de é uma universidade americana, de Madison. Madison. Ela é bacharel em psicologia, tendo mestrado em desenvolvimento infantil e relações familiares, com doutorado em psicologia do desenvolvimento do ciclo de vida
que foram obtidos na Universidade de West Virginia. Então você vê que é uma pessoa que estudou pra caramba esse passo a passo e tudo que vai acontecendo com os miúdos, né? Até ficarem graúdos. A Ruth Feldman é uma escritora e educadora premiada. Ela é ex-professora de ensino médio, desenvolveu material educacional para diversos níveis, desde lá do ensino até a faculdade, o fundamental até a faculdade. Escreveu em jornais, revistas, quer dizer, ela é mais do ponto de vista pragmático. Obteve um grau bacharel na Universidade de Northwestern, onde se formou com mais altas distinções, né? E ela ou seja, ela é top também. O que acontece? Basicamente, o livro ele vai acompanhar desde a primeira infância. O que é a primeira infância? A primeira infância é do nascimento até o processo ali, ou até mesmo o processo dos 3 anos de idade, do primeiro até o terceiro ano de idade. Tem a questão também, que é muito comentado no livro, que é o processo da mãe ainda, né, na gestação, porque a gestação ela acontece ainda no processo embrionário. Então, o estudo e a pesquisa de todo esse ser que começa a se transformar, da mãe e o feto, já é também algo relevante dentro da pesquisa do desenvolvimento. Mas, independente disso, se a gente for analisar, o livro ele aborda sempre dois aspectos principais que são complementares. Eu não vou conseguir falar na segunda infância de ambos, que seria o desenvolvimento físico e cognitivo, quer dizer, o que está acontecendo do ponto de vista da evolução da estrutura dos ossos, o tamanho do cérebro, o tamanho dos membros, entende? Que tudo isso vai afetar o processo cognitivo, porque a criança ela está se adaptando a interagir com aquele corpo que está em construção. Então, quer dizer, hoje ela sabe como lidar com o peso de um objeto, amanhã essa relação muda, porque o tamanho do corpo, a resistência e o tônus muscular vai mudar. Então, há uma grande transformação e aprendizagem contínua. Então, tudo isso mostra, e eu falo isso para vocês, e vocês acho que pais começam a sentir, é fantástico esse mundo, entendeu? Do desenvolvimento do ser humano. É fantástico. Ele é rico, ele é importante e às vezes o que a gente vai perceber? Que damos menos valor do que se deveria a cada uma dessas etapas. É lógico que a gente na Consciologia tem aquela visão, não, a consciência ela é forte, ela supera tudo isso, né? Mas eu digo para você, independente de qualquer coisa, a parte biológica nessa dimensão, ela cria uma sobreposição muito forte à consciência. Então, ter a consciencialidade para nós mesmos de tudo isso, o que vai garantir? É a forma, turma, da gente garantir que na próxima vida humana a gente vai saber lidar com o novo corpo, seja ele masculino ou feminino, qualquer um deles. E o que acontece? Se eu tenho uma alta conscientização de cada etapa, de cada processo evolutivo, mais lucidez eu posso ter no próximo corpo, porque eu já estou ciente do que vai acontecer em cada fase, em cada processo, sabendo o que fazer, entendendo, tendo uma parcimônia. Por que eu digo isso? Porque uma das reflexões que eu tenho muito de pequeno era o meu comportamento com relação aos demais, a minha interação com relação aos outros, a minha interação com relação aos primos, ou seja, a pessoas do sexo oposto, as meninas, no caso, como que eu comportava, como que as meninas comportavam, os laços, o processo afetivo, o que era certo, o que era errado, o que me magoava, o que não me magoava. Então, quer dizer, eu achava, e eu ficava, do ponto de vista de criança, às vezes, eu não sei se vocês passaram por isso, pais, né? Principalmente pais intermissivistas. Porque eu achava, às vezes, que eu estava, em determinados momentos, à frente daquele momento que eu corporal. Então, às vezes, eu olhava assim, eu falava assim, poxa, eu sou muito mais do que essas crianças que estão muito naquele processo do beabá, e eu me sentia
que eu estava à frente e estava todo aquele meu cenário atrasado. E outras horas eu sentia que o pessoal tinha dado uma acelerada e eu tinha ficado acomodado e não tinha acompanhado aquela aceleração. Então eu entrava em descompassos muitas vezes conscienciais. Era como se aquilo me gerava uma frustração, ansiedade do ponto de vista de recuperação de cônjuge e conscientização dessa vida humana. Então eu estou colocando coisas que são reflexões que eu tinha na minha infância em que se a gente for pensar nos nossos filhos, ou seja, nas crianças, até os intermissivistas que estão chegando e estão aí, é difícil então a gente conseguir saber o que está passando na cabecinha deles e ao mesmo tempo, se a gente fizer esse exercício, vai ser mais fácil a gente conseguir se comunicá-los, né, interagir e ter uma boa comunicação com eles. Eu sei que eu estou falando, são variáveis que são muito complexas. Isso mostra quanto que a gente não estuda. A gente escuta pouca gente falando em verbetes e discussão sobre o processo de desenvolvimento cognitivo, né, afetivo das crianças, como que é um passo a passo, como de alguma maneira olhar aquele desenvolvimento como deve ser. Olhando as bases aqui dessa literatura, eu imagino que tem muitas literaturas, mas o ponto de referência deste livro, ele é fantástico, porque ele é igual você pegar uma prosologia ou uma enciclopédia, que você fala, ó, essa página tem muito conteúdo, você fala, puxa, tem muito conceito aqui. Então, para você amarrar e você ter uma real consciência no nível prático daquela informação, você percebe que ali é muita coisa condensada, é muita pesquisa, é muita experiência de vida, é muita observação para você ter aquela síntese. Há pessoas por exemplo, de outras áreas, por exemplo, se a gente pegar, você sabe que dentro das ciências, as ciências humanas, as ciências sociais, elas são muito desdenhadas pelas demais ciências. E a gente percebe isso quando se dá muito destaque na televisão para a ciência materialista, a ciência fisicalista, entendendo a matéria em si, entendendo a química, entendendo às vezes a própria biologia, entendendo, ou seja, as coisas que são que dá um efeito financeiro muito rápido, né? Ou seja, que é um mundo material, o conhecimento do mundo material. Mas, ao mesmo tempo, esse mundo social, esse mundo das interações, esse mundo do desenvolvimento humano, do desenvolvimento das consciências, da grupalidade, de como as pessoas elas funcionam em grupo, como elas funcionam com relação ao seu próprio corpo, né? Então, tudo isso tem que se estudar muito. E a gente, na verdade, vê poucos debates sobre essas frentes. E a Evolução, eu percebo que ela puxa isso da gente. Ela puxa do ponto de vista de frente de pesquisa. Porque os pais, quando têm lá os filhos, eles vão ter perguntas que eles querem respostas. Eles querem entender por que está acontecendo. Enfim, e por isso que o livro ele se divide tanto nessa parte do desenvolvimento físico e cognitivo, quanto a parte do desenvolvimento psicossocial. Aí são duas frentes complementares e aqui, como o tempo ele é curto, não dá para falar tudo. Então, o que eu pensei? Eu falei assim, olha, eu vou falar com a turma lá a questão do desenvolvimento psicossocial na segunda infância. Por que não na primeira? Porque eu percebo que muitos pais, boa parte do pessoal que inclusive está na Evolucim, ele está nessa faixa etária, ele está justamente entre 3 e 7 anos, 3, 6 ou 7 anos. Essa é considerada a faixa da segunda infância. Tem alguns livros, alguns pesquisadores que vão colocar que ela finda a segunda infância aos 6 anos, e tem pesquisadores que vão falar que findam aos 7. E depois começa a terceira infância. E por que isso é importante? Por que acontece? Na segunda infância, tem alguns pilares que começam a chamar muito a atenção. Não quer dizer, e a gente percebe isso no livro, que a primeira infância é super importante, tá? Ela é super importante quanto à presença da mãe,
A própria gestação é super importante na relação mãe e filho. Então, quer dizer, tudo é importante. A gente começa a perceber que, na verdade, somos seres humanos. O ser humano, do ponto de vista das informações que a consciência ela vai recebendo pelo toque, pela sensibilização energética, pelo carinho, pelo olhar da mãe, pela atenção. Então, quer dizer, é uma carga tão forte que a gente começa a perceber de como que é sério ser pai e ser mãe. Então, isso é muito sério. Então, talvez tem muitos pais que ficam até com medo dessa responsabilidade e falam assim, ó, prefiro não saber e prefiro dar de pai e mãe índia, né? Então, quer dizer, o universo vai criar a criança. Eu vou deixá-lo forte, ele vai cair, vai levantar, vai se ralar e, olha, vai sobreviver. É assim que a humanidade vem sobrevivendo até hoje. Mas vocês concordam que a Evolucim não pode olhar dessa forma? Eu falo assim, as pessoas na Evolucim, a gente tem que olhar num nível de refinamento muito superior. Por quê? Porque as coisas, elas exigem isso. Não é mais, a gente não está criando índios, a gente está criando consciências que vêm fazendo um curso intermissivo, consciências que, muitas delas, elas são uma responsabilidade dos pais do ponto de vista de consciências que nós estamos ajudando e que a responsabilidade evolutiva dessas personalidades, mesmo que alguma dessas personalidades a gente vai perceber lá que eram consciências que foram reurbanizadas, que foram assistidas, mas que têm uma grande representatividade e potencial de assistência. E que a gente sabe que, se elas forem muito bem acompanhadas, muito bem entendidas, muito bem esclarecidas, num passo a passo, elas terão uma grande oportunidade de dar a volta nessa vida humana. E assim, elas conseguirem fazer muita assistência também. Melhorar e acertar o processo kármico, evoluir, e assim vai. Então, o que a gente percebe? Que a linguagem corporal, o ambiente que nós estamos vivendo, o ambiente pedagógico, ele é extremamente importante, extremamente sério, tá? Então, aqui já deu para a gente dar um aquecimento, eu vou dando sequência às informações aqui que a gente quer trabalhar, pelos tópicos que nós colocamos ali. Quando a gente está falando no desenvolvimento psicossocial na segunda infância, tem alguns pontos que são genéricos que dá para a gente já antecipar, que seria o seguinte: o desenvolvimento da própria idade, a questão do gênero, como que isso vai ser moldado na cabecinha da criança, a importância do brincar. A gente percebe-se principalmente nessa etapa, em todas as etapas, mas inclusive nesta etapa a gente percebe que o brincar é a principal atividade da segunda infância. É muito interessante. O processo da parentalidade, quer dizer, os pais e as mães, o relacionamento com outras crianças. Então, o que você percebe? Você sabia que, fazendo algumas ponderações que as autoras trazem no começo do capítulo, as crianças pequenas acham difícil entender o que podem ter, difícil entender que podem ter emoções conflitantes. Então a gente vai perceber que é muito fácil ela achar uma coisa ou outra, ter polaridades. Então, quando a gente fala que a gente tem que ter admiração e discordância, por exemplo, dos pais, gente, a criança ela não vai ter cognição nessa faixa de idade para entender esses fatores positivo e negativo convivendo ao mesmo tempo. Ela não terá. Ou seja, não é o normal de uma criança, ou seja, o cérebro dela não está preparado para ter esse nível de reflexão. Então, com isso, nós vamos entender melhor quando ela soltar uma frase e a gente fica chocado com aquela frase. Por quê? Porque nós muitas vezes vamos transportar aquela frase como algo dito por nós. Nós não, nós já temos a percepção das matizes de múltiplas cores e tons que é a linguagem.
Então, você imagina, aí tem lá as matizes de cinza e tem o preto e o branco e basicamente a criança é preto e branco. Então, a gente começa a perceber como que, entendendo isso, a carga emocional que os pais acabam recebendo de uma abordagem da criança, ela é filtrada. Então, ela não é imediata. Por quê? Porque se o pai falar assim, meu filho disse isso, eu estou sentidíssimo. Nossa, como uma criança pode ter falado uma coisa dessa? Então, quer dizer, é extrema ignorância dos pais. Estão percebendo o que eu estou querendo dizer? Eu estou mostrando é que, ao entender, então, como funciona estatisticamente em todas as crianças, a gente começa a saber como raciocina. Tem uma pergunta nisso, André. Sim. Assim, desculpa cortar, só porque eu fiquei pensando assim, quando você fala desse conflito, né, que a criança ela questiona, né, isso, essas emoções conflitantes, eu fiquei pensando assim, que a criança, ela nessa etapa, ela ainda tem uma espontaneidade muito grande, ela é muito natural. Então ela solta as coisas e não passa por um filtro de julgamento que o adulto depois ele vai formar isso. Uhum. E que gera, inclusive, muitas bases de conflito em função dessas interpretações, desses melindres depois e tudo mais. Então, eu penso aqui, você falando, eu estava aqui pensando que isso talvez, não sei o que as autoras desenvolveram no capítulo, mas dessa espontaneidade que a criança tem, né? Exatamente. E uma das coisas, né, Alice, que mais me chamou a atenção, e se vocês puderem, vocês podem ver na internet, tem casos assim. Tem um caso de uma criança que ela dizia que queria matar os pais. Ela queria matar os pais, ela tinha ódio dos pais, total, e etc, tal. Se a gente for olhar do ponto de vista da consciologia, muitos pais intermissivistas podem chegar e falar: tá vendo? O meu filho é uma consréu. Meu filho é uma pessoa que veio lá da baratosfera e ele veio cheio da maldade, ele vai me matar mesmo, né? Só que aí, quando você começa a ver o estudo de alguns casos desse, tem documentários, você vai ver que com o processo psicoterapêutico e com as conversas que o psicólogo ele consegue articular, porque, primeiro, ele tem essa visão que os pais não têm, ele tem essa compreensão que os pais não têm, principalmente os psicólogos que foram talhados no trato com as crianças, então elas conseguem visualizar as nuances e o que está sendo dito de fato. Moral da história, essa pessoa que na infância falava que ia matar os pais e tudo mais, que você ia pensar, não, essa consciência quando crescer vai ser um serial killer, né? Aí você vê que a pessoa é uma pessoa normal, é um adulto que ama os pais, convive bem em sociedade, está integrado e há harmonia na família. Aí você fala, poxa, mas espera aí, não era um caso de um obsessor que nasceu, não é um caso de um assediador que nasceu. Então a gente começa, olha a importância que a evolução ela tem que ter esses instrumentos, a gente tem que trabalhar isso para saber lidar com os pais e a gente não apertar o botão pânico. Por quê? Porque os pais, quando começam a fazer inferências e começam a entrar no imaginário do adulto sobre o que está se passando ali no universo infantil, vai começar a ter interpretações e tomar ações e entrar em neuroses aí propriamente dita, porque aí às vezes os pais estão entrando num quadro que precisa de tratamento terapêutico, porque às vezes eles não dão conta e pode entrar assédio no meio, não é verdade? Quer dizer, a gente não pode dizer que a relação pais e filhos não possam entrar boi na linha. Mas o que acontece? Se há cognição, se há discernimento, o pai não deixa entrar o boi. Percebe a situação? Então, com isso, o pai blinda a relação filho e ele, mãe e filho. Então, com isso, aquela blindagem familiar, percebe-se que entra muita coisa aí que é bagulho, né? E principalmente falta de entendimento do comportamento humano. E aí, outros aspectos aqui, né? O tipo mais efetivo de parentalidade é o carinhoso e compreensivo, mas firme na manutenção dos padrões. Então, o que é comentado assim de uma maneira geral?
As idades de 3 a 6 anos são fundamentais no desenvolvimento psicossocial das crianças. Neste capítulo, é comentado que em idade pré-escolar tem de si próprias, a criança vai entender, né, de si próprias, dos seus sentimentos. Veremos como surge o senso da identidade masculina e identidade feminina, né, que é o processo de gênero. Será trabalhada a questão do brincar e justamente a questão dos países industrializados, que muitas vezes se costuma passar mais tempo com a criança brincando e os efeitos disso, né? E considerar as influências positivas ou negativas dos comportamentos do pai nesse processo de desenvolvimento. Por quê? Porque a criança ela será um grande elemento balizador da aprendizagem dos pais. Então, o que acontece? Basicamente, a gente percebe isso, é que crianças que foram abandonadas pelos pais nessa infância e que passaram em orfanatos, que passaram em situações em que não tiveram esse acolhimento, atenção dos pais, vão ter graves processos em que muita questão terapêutica vai ser abordada com essas crianças. Então, o que a gente percebe? Que visivelmente, o fato de uma criança saudável, ter pais saudáveis e estar numa família com lucidez e ter esse acolhimento, ter todo esse conjunto de variáveis bem constituídos, basicamente aquele núcleo familiar ele vai responder muito da evolução daquela personalidade. Então, olha a responsabilidade, olha como é sério o processo da parentalidade, não é isso? Você quer falar alguma coisa disso? Não? É que os quatro eixos principais que você trouxe aqui para o desenvolvimento psicossocial, né? Que eu acho que é o que você vai começar a falar, inclusive, do autoconceito, autoestima, emoções. Assim, tudo está muito entrelaçado. Eles são super entrelaçados. Né? Tá. E aí queria que você desenvolvesse um pouco isso, né? A formação desse autoconceito. Então, primeiro, é aquela questão que a criança ela vai aprender sempre olhando os pais. Eu vou trazer aqui alguns exemplos, até alguns exercícios ou dinâmicas que foram aplicadas e os efeitos que foram colhidos em cada faixa etária. Como cada faixa etária deu uma resposta. Tem muita gente, né, da ciência fisicalista que falaria o seguinte para nós, e a gente tem que estar sempre atento com essa linguagem. Tipo, não, olha, essa pesquisa que essas autoras fizeram foram lá no âmbito de uma Europa, no âmbito dos Estados Unidos, que o livro ele é uma tradução americana. Então, quer dizer, original é estadunidense. A gente percebe, então, que falou assim, não, aquilo que foi vivido lá nos Estados Unidos, que foi observado lá nos Estados Unidos, não reflete a sociedade nossa brasileira, por exemplo, e não reflete uma sociedade africana. O que se percebe que não é assim, tá? Então, isso são as falácias dos, vamos dizer assim, psicopesquisadores, né? Então, começa a se desdenhar a ciência sociológica, a ciência psicológica, que, de alguma maneira, por trabalhar com amostragens, falam, não, aquilo lá eu não posso replicar para todo mundo. E o que a gente percebe? Que ser humano, gente, é aquela história, nasce todo mundo igual, né? E então todos esses processos e mecanismos eles são muito sérios, né? A biologia humana ela é muito séria e até mesmo o desenvolvimento do cérebro, o tamanho do cérebro, por exemplo, vocês fazem ideia que a partir dos 3 anos de idade, pelo que a gente vê aqui, 90% do tamanho do cérebro ele já está formado e vai seguir o tamanho do cérebro para o resto da vida? Olha só, pensa nisso. Que do 0 aos 3 anos, a criança ainda ela está crescendo o cérebro dela e está mudando. Mas o tamanho do cérebro, ele já está 90% formado aos 3 anos de idade. Você imagina, poxa, você fala, caramba! Então, quer dizer, todo esse passo a passo, ele é muito sério. O autoconceito, que é o primeiro processo, ele diz o seguinte, autoconsenso é o senso de identidade que entra no quadro mental descritivo, autoavaliativo
das próprias capacidades e traços. Então, é igual aquela questão, quem eres tu? Quem sou eu, né? Então, o autoconceito, ele é uma construção cognitiva, um sistema de representações descritivas e avaliativas sobre a nossa pessoa, que determina como nós sentimos sobre nós mesmos e orientações sobre as nossas ações. Esse senso de identidade, ele também tem um aspecto social e muito forte. Então, a criança, ela incorpora em sua autoimagem como que ela quer ser vista pelos outros e como elas ou veem. Só que tem um detalhe, a gente percebe que muitas dessas etapas, né, de faixa etárias, ela tem uma falsa visão do quem ela é, tá? E essa falsa visão, ela pode ser reforçada pelos pais. Eu vou dizer para vocês um pouquinho à frente que isso é bem discutido e é bem trabalhado, tá? Então, existe uma coisa aqui chamada o seguinte, ó, normalmente ocorrem mudanças dessa autodefinição entre os 5 e 7 anos de idade, refletindo o desenvolvimento do autoconceito. Eu vou dar um exemplo, tá? Se eu chegar e falar para uma criança, eles têm aqui um quadro, um exemplo, eles falam lá para o Jackson, falam assim, Jackson, fale quem é você, fale de você. Então, a mãe pode falar isso, a psicóloga pode falar lá para o menininho, para a menina. Aí o Jackson chega e fala, olha, eu moro numa casa grande com a minha mãe, e meu pai, minha irmã e a Lisa. Eu tenho um gatinho laranja e uma televisão no meu quarto. Eu gosto de pizza, minha professora é boazinha, eu sei contar até 100, você quer ouvir? Aí fala assim, gosto muito do meu cachorro, né, o Skipper, eu consigo subir e trepar até o topo, né, e não tenho medo, me divirto. Você não pode ser feliz e ter medo, de jeito nenhum. O meu cabelo é castanho, estou na pré-escola, eu sou muito forte e consigo levantar essa cadeira. Olha só. Então, essa é a abordagem lá da criança, né, que está ali nos seus 4 anos de idade. O que se observa com isso? Então, ele menciona habilidades pessoais. Isso tem a ver com autoconceito. Então, apenas por volta dos 7 anos, ele vai escrever a si próprio com traços gerais. Então, esses traços gerais, como popular, inteligente ou idiota. Mas até os 7 anos, ele vai colocar coisas muito pontuais. Por exemplo, sou forte. Olha, eu consigo fazer isso. Eu sei fazer tal coisa. Né? Então, isso faz parte do autoconceito. Olhando essa abordagem, ele vai chegar e falar o seguinte: tem uma análise que tem a ver com a linha do Piaget, tá? A linha neo-piagetiana. Ele vai dizer o seguinte: então, aos 4 anos, o Jackson ele está numa primeira fase que é chamada de representações únicas. Então, o que ele diz? Diz o seguinte: ele faz declarações de si mesmo que são unidimensionais. Então, ele fala assim: olha, eu gosto de pizza, eu sou muito forte. Então, ele faz pontuações muito singulares. E o seu pensamento, ele salta de um detalhe para outro, né, sem conexões lógicas. Quer dizer, que não é possível imaginar ter duas emoções ao mesmo tempo. Ou eu sou assim, ou eu sou assado. Por isso que tem esse sobressalto, tá? Então, ele não consegue reconhecer a sua identidade real. Ele fica muito olhando o processo ideal. Olha, eu sou capaz de fazer tal coisa, eu sou capaz de subir na árvore, eu sou destemido, eu sou forte. Inclusive, você pensa bem o seguinte: foi comentado que há muita interferência no material que a criança vê dessa percepção. Então, imagina só, os desenhos animados, os filmes de Walt Disney, tudo isso vai afetar, entendeu? A forma que a criança vai elaborar esse autoconceito. Então, só estou mostrando que todas essas variáveis, elas são muito sérias. Então, quando os pais deixam a televisão aberta e soltam as crianças ali e não tem uma noção do conteúdo que ela está mostrando, aquilo pode criar traumas, tá? Então, por isso aquela questão da classificação das idades, de saber o conteúdo que eu estou deixando aquela criança assistir, a violência ou não violência. Então, não pensem, gente, que isso tudo deve ser menosprezado. Pelo contrário, deve ser levado num nível muito sério, tá?
Então aí mostra que por volta de 5 e 6 anos, o Jackson ele já passa por uma segunda fase, que são associações representativas. Então ele começa a fazer associações lógicas entre um aspecto de si e os outros. Olha, eu posso correr rápido e subir muito bem alto, mas eu também sou forte. Então ele começa a fazer associações, tá? Então ele não consegue ver como ele poderá ser bom em alguma coisa e outras não. Ele, na verdade, ele vai buscar aquelas coisas, né, de uma maneira muito estática. Isso vai levar para um outro aspecto que é a autoestima. Aí entra lá, a autoestima é a parte da autoavaliativa, do autoconceito, o julgamento que a criança faz sobre o seu valor real. A autoestima baseia-se na crescente capacidade cognitiva de descrever e definir a si própria. Então, o que acontece? É o julgamento do indivíduo faz sobre o seu valor pessoal. A autopercepção positiva ou negativa aos 5 anos, ela tendia a prever uma autopercepção e o funcionamento socioemocional aos 8 anos. É interessante que, gente, só para vocês terem uma ideia, é possível identificar quanto à autoestima sobre todas essas realidades, até indícios de depressão na idade infantil. Eu estou mostrando para você, olha, tipo, que muita coisa que as mães, os pais falam, não, isso é bobagem, isso daí passa, isso é uma fase. Se é um pai, ele é antenado, ele vai falar, pera, o que ele está me dizendo com essa fala? Então, o pai que ele tem essa visão, né, da cognição em si e desse processo da autoestima, a criança, como ela é espontânea, como a Alicia comentou, ela acaba dizendo muito a verdade e o que ela interpreta, inclusive, de si própria. Então, com isso tudo, a gente consegue ver dois aspectos. Primeiro, o que ela pensa de si própria e, detalhe, o que ela absorveu dos pais. Por quê? É aquela história, né? Não adianta o pai falar uma coisa e fazer outra coisa. Ter um ambiente em casa que é desestruturado, por exemplo, vai ser totalmente diferente do ambiente estruturado. O que a gente percebe, gente? Vamos assim, quebrar um pouco, olhando a Conscienciologia e quebrar todas as variáveis. A gente está vendo o seguinte, se nós tivermos pais muito perturbados, isso vai nos afetar o processo cognitivo? Vai. Isso vai criar um problema que a gente vai demorar para a gente chegar naquele nível, patamar, às vezes recuperações de cons, etc. Vai, lógico. Por quê? Porque você vai ter que superar toda aquela carga, entendeu? E colocar sua maturidade em cima. É lógico que cada consciência é de uma forma, cada um tem um nível evolutivo, mas olhando do ponto de vista mediano, a gente sabe qual que é o efeito. Quando a gente escolhe lá no curso intermissivo e a gente chega e fala lá com o evoluciólogo, fala, esse aqui é o desenho da minha família, né? Sim. Então, o que a gente está pensando? Se a gente estiver olhando a nossa próxima vida humana, você tem que olhar muito seriamente como que são os seus pais. Por quê? Vai saber, tem muita gente que fala, não, ó, bato no peito, ó, pode me colocar naquele ambiente lá, olha, que for, eu posso até ser adotado, que eu vou conseguir. Ótimo, ó, joinha, né? Bom para você. Mas será que é o mais inteligente? Será que, por exemplo, um intermissivista que escolheram vocês, por exemplo, como pais, e que tem ali hoje toda uma informação. Você imagina, a gente tem na nossa sociedade hoje, na Conscienciologia, pais epicons. Então, vamos pensar, se eu tenho pais epicons, qual que é a responsabilidade desses pais perante essa informação e esse ambiente favorável à organização daquela consciência, que pode ser, a priori, patológica, ou seja, ter ali situações em que ela está recuperando, ela está recompondo coisas, e pode ter um ambiente muito favorável para recompor em alto estilo e ter um tremendo sucesso. E esse sucesso a gente chama o quê? De completismo existencial. Então, quer dizer, olha só a importância dos pais para o completismo existencial das consciências que estão chegando. Então, com isso, a gente começa a observar isso muito fortemente. Então, aqui está mostrando o seguinte, né? As observações que essas crianças nessa faixa etária de 5 a 7 anos,
eles tendem a aceitar o julgamento dos adultos, que geralmente dão um retorno positivo e não crítico, e, portanto, podem supervalorizar as suas capacidades. Então, o que, que acontece? Aí a criança ela vai falar, eu sou bom ou eu sou mal, de acordo com o que o adulto está trazendo para elas. Então, só a partir da terceira infância, ou seja, a partir dos 7 anos de idade, é que ela vai tornar mais realista perante essa condição e ela começa a ter mais autocrítica. Até então, se o pai falar para ela, olha, você é feio, você é ruim, você é burro, a criança ela vai achar que ela é burra, tá? Então, se o pai falar, não, você é ótimo, você é excelente, você é campeão, ela vai achar que é campeã. E então existe um paralelo que é criado, que é a seguinte situação. Já tem filmes estadunidenses que mostram isso, preste atenção. Tem gente que fala o seguinte, olha, meu filho ele vai criar uma competição com coleguinhas. Ele ganhou, eu dou um troféu para ele. Ele perdeu, eu dou um troféu para ele também. O que, que acontece? Acontece o seguinte, que se eu der o troféu para o meu filho, mesmo porque ele perdeu, mas só porque ele competiu, o que, que pode criar um valor para ele? Ele não precisa se destacar, ele não precisa ser colocado à prova, ele não vai lidar com as frustrações dele e, basicamente, ele pode ter deformação lá na frente. Olha só, uma boa intenção dos pais, só que mal articulada e mal planejada, pode criar um problema enorme no ponto de vista da autoestima errada que aquela consciência, aquela criança, ela foi criando com todos os inputs e boas intenções dos pais. Gente, eu estou mostrando aqui para vocês, olha, é aquela história, às vezes dá uma percepção seguinte, que muitos pais na nossa sociedade têm medo desse livro, por quê? Ou medo da informação, porque fala assim, ferrou, porque lidar com criança e ser pai é muito mãe, né? Tem muito mais responsabilidade do que eu. Não, eu queria ser índio, né? Vamos ser índio? Agora tem uma pergunta aí do Face, né? A Adriana Braga, ela fala, né? O que mais tem são pais perturbados, né? Sociedade dentro do ciclo de traumas. E como faz para arrumar isso, né? Assim, complexo, né? Toda essa questão que ela levanta, né? Porque de fato a gente vê um cenário, né, delicado Eu nisso acho que a tudo. coisa mais importante, né, Alice, a gente perceber, eu estou trazendo aqui para vocês, tipo assim, essa dificuldade de todos nós. Como falta escrever sobre esse assunto. Como falta matéria, livros, às vezes cartilhas, mostrando essas coisas popularmente aos pais. Como falta informação que ela seja vulgarizada no sentido de que ela está exposta, ela tá escancarada e os pais facilmente podem chegar e falar: olha, eu tenho que agir assim com meu filho, é o melhor. Olha, eu não posso deixar ele na frente daquele desenho animado. Olha, eu tenho que proibir, eu tenho que mudar o canal quando aparecer esse determinado conteúdo naquela faixa etária. Então, o que, que acontece? Essa visão as pessoas não têm. E mesmo porque isso chama responsabilidade, né? Então, isso é um processo de criar massa crítica. As pessoas não têm massa crítica. Pensam no paradoxo, né? O paradoxo que a gente dá massa crítica vamos pegar o exemplo dos Estados Unidos. Por que é o paradoxo dos Estados Unidos? É o país que tem hoje, que tem mais dinheiro no mundo, que tem mais milionários, que tem mais, inclusive, gente pobre, gente que é segregada, racista. Então você vê que, basicamente, você vê que está tudo ao mesmo tempo. E aí você percebe a discrepância da sociedade como fruto dessa falta de visão, né? Que não é uma visão real, é uma visão tipo de perfeição que não existe. Então, isso mostra que se a gente pega um país que tem todas as condições financeiras, que pode fazer todos os programas e mudar as regras da sociedade e criar uma condição melhor, não consegue, você imagina uma África, você imagina um país lá que o pessoal está passando fome e tudo mais. Então, quer dizer, isso, na verdade, ele deflagra o nível evolutivo do planeta. Tá? Então, a gente tem, na verdade, olhando o processo da evolução na infância, olhando o processo da evolução,
quantas abordagens elas precisam serem materializadas. Então, a gente talvez no curso intermissivo conseguiu ter uma visão da ponta do iceberg que o trabalho, se a gente, ele é muito grande, porque realmente não há nada feito. Não é nada feito do ponto de vista de calçar isso, né, pedagogicamente. Então, a gente fala até de pedagogicamente, mas na verdade é psicopedagógico. Então, há uma construção muito mais complexa que não é só aprendizagem pela aprendizagem. Ou para psicopedagógico. Ou para A Adriana psicopedagógico. ela fala, né, desse ciclo do trauma, o ciclo da revitimização. Existem muitas ferramentas, né, psicologia, a sociologia, por exemplo, o entendimento dos processos grupocármicos, né, a questão dos acertos grupocármicos, essa compreensão mais profunda, né, para interromper esses ciclos de cobrança, heterocobrança, enfim, vítima, algoz. Isso. Né? A gente tem ferramentas para aprofundar, né, a quebra desse ciclo. Então, e aí ela faz até uma síntese aqui do ponto de vista lá dos troféus que eu comentei. A pesquisa de autoestima sugere que quando as crianças são elogiadas e recompensadas por tudo que fazem, a criança joga lá a comida no chão. Êêê! A criança, entendeu? Faz cocô fora lá. Êêê! Tudo bonito, tudo maravilhoso, tudo festa. Então, quer dizer, elas acreditam naqueles elogios sem reservas. Pense nisso, quer dizer, não há uma reflexão, não há ali naquele momento evolutivo cognição, reflexão para avaliar e falar, não, isso é certo ou isso é errado. Simplesmente é absorvido como uma esponja. Então, quando inevitavelmente elas fracassam em uma tarefa, elas consideram um sinal de que são, às vezes, deficientes. Então, tudo isso é algo que tem que ser trabalhado. Olha a importância da autoestima. E a gente percebe como, em termos de planeta, a autoestima ele é um processo, né? É um processo difícil, né? Aqui, né, Maximiliano, não há descanso para os pais, né, nessa responsabilidade de criação dos filhos. A ideia de uma cartilha seria interessante ferramenta, né? Seria. E a outra, André, o ponto de lucidez seria esses pais pararem, respirar e se centrarem mais no diálogo construtivo com seus filhos e conversarem abertamente, lógico, respeitando a faixa etária, mas terem um ambiente aberto às discussões sadias. Uma coisa importante, né, e se a gente começa a olhar as discussões sadias e a gente começa a ver a responsabilidade quando os pais terceirizam a educação dos filhos. A gente vê, né, o caso ali, por exemplo, vou contar um caso aí de uma avó que passou um tempo, né, na casa dos filhos que moram distante. Chega lá, ela percebeu que os pais têm dinheiro, o filho é médico, a cunhada ela é advogada, ela trabalha fora, tem suas responsabilidades. E quem que está cuidando das crianças nessa faixa de idade? É a empregada. Só que a empregada, a avó fala que viu que a empregada falando para a criança engoliu o choro, por exemplo. E fala assim, ótimo, tal. O que que isso vai criar de trauma naquela criança no futuro? Olha, muitos traumas, cara. Engula o choro. Não, você está errado. Você é imoral. Você não pode fazer tal coisa. E o que que acontece? Os pais, eles estão ganhando seu dinheiro, ótimo, tá tudo certo. Mas você vê que a desqualificação daquele profissional que está lá cuidando dos filhos em casa, ele está fazendo um estrago, né, dentro desse processo aqui, em que isso vai ter um preço lá na frente. E esse preço ele vai acontecer muito na adolescência. A gente vai ver. Então, tudo isso daqui, gente, que a gente está mostrando, é aquela questão. Por isso que o psicólogo ele olha a coisa toda, olhando o processo do passo a passo, a bomba relógio que os pais estão criando. Aquelas situações em que, olha, essa fatura ela vai ser cobrada lá na frente. E os traumas, os efeitos disso, eles vão ser difíceis sim de ser superados. Ou seja, vai se ter um trabalho grande para desprogramar, desconfigurar toda essa aprendizagem mal feita. Existem até pesquisas, né, André, que mostram, por exemplo, sociedades onde tem
a questão do bem ou mal, né? E o mal ele é punido, onde o índice de violência entre as crianças, por exemplo, ela aumenta comparado com países que têm uma abordagem mais compreensiva ou de compaixão, né? Assim, buscando compreender ambos os lados. Até foi discutido mesmo na própria psicologia, você sabe disso, Sim. né? Sobre esse aspecto. Então, é o que você está falando, assim, criança mal porque né, fez isso, você é burro, você não presta, porque né? E a abordagem, né? Abordar a criança ao invés do comportamento dela. Tudo isso são coisas aí que fazem parte desse processo de construção aí da autoestima e tem esses reflexos, né? Sim. Então olha só, né? Então aí você pode entrar para uma outra etapa, que é compreendendo e regulando emoções. Então, quando uma criança está irritada, né? Maia, de 5 anos, ela grita para sua mãe: "Você é uma mãe má, irritada." Aí, o que acontece? Por quê? Porque ela viu a mãe, né, ali dando um beliscão no seu irmãozinho, né, que não consegue parar de reclamar e chorar, né? E aí o que acontece? A Mayara ela fica ali com a cabeça dela perturbadinha, né? Então a menina ela não entende aquela situação. Então as crianças pequenas elas podem ser capazes de ler as suas emoções melhor do que você pensa. Então novas pesquisas sugerem que crianças já aos 6 anos podem dizer a diferença entre um sorriso verdadeiro e um sorriso falso, mas elas não são peritas nisso. Então, eles têm, às vezes, uma chance de estar certo apenas 60 vezes das análises. Então, isso mostra quanta coisa mal configurada pode existir, entende? Dentro dos valores que a criança tem dos seus pais. E isso é perfeitamente normal. Então, aí eles fizeram um teste. Eles fizeram um teste para fazer a compreensão emocional das crianças. Eles pegaram um grupo de 32 crianças, de 4 a 8 anos de idade, e 32 adultos, né, que iriam imaginar como o menininho, iriam imaginar uma seguinte situação, tá? O menininho, como que ele se sentiria se a sua bola rolasse para o meio da rua e ele corresse atrás dela, ou freasse no impulso de ir buscá-la? O resultado, né, revelou-se algumas situações. Na faixa etária entre 5 e 7 anos, eles analisaram. Então, o que eles viram é o seguinte, que as crianças mais velhas, como os adultos, eram inclinados a acreditar que a obediência a uma determinada regra, olha, o menino não pode ser desobediente, não pode ir atrás da bola. Então, basicamente, o fato de ir ou não ir era uma coisa prioritária. Então, o que se mostrou, né, basicamente nessa pesquisa? Que o comportamento das crianças ele é muito relacionado com o que é passado para ele. Um exemplo que eles tiveram assim na prática, né, tirando esse experimento, vocês todos viram aquela questão da Vila Sésamo, não é? Então, quer dizer, a Vila Sésamo é os fantoches conversando e interagindo com os outros. O que eles perceberam? Que quando o conteúdo apresentado na Vila Sésamo era muito bem planejado pelos psicólogos e pedagogos, as crianças, na idade pré-escolar, eles melhoravam o reconhecimento das suas emoções, estimulando então o conteúdo emocional, enfrentando as suas emoções nas suas metas curriculares, ou seja, no teu desenvolvimento naquela faixa etária. Então vocês lembram, né, que tipo eles faziam lá caras e bocas, triste, tá bravo, falavam que, então quer dizer, esse processo educativo ele é muito sério, é muito interessante. Eu tenho aqui um outro exemplo de um estudo que ele mostra o seguinte, que isso aqui é mais fácil. Um estudo em 93 foram contadas 2 histórias a crianças de 4 a 8 anos. Na primeira história, uma criança ela pega algumas moedas do pote depois de ser avisada que ela não poderia fazer isso. Então você imagina, o pai fala o seguinte, ó, ali tem umas moedas no pote, você não pode pegar. Aí o que acontece? A outra história
A outra história é que uma criança ele vai fazer uma atividade de ginástica, onde ele tem que fazer um malabarismo, uma proeza, um salto nas barras. Cada uma dessas histórias apresentou-se duas versões. Uma em que os pais estão vendo a criança fazendo a atividade e uma que as crianças não estão vendo. Olha só, gente, só o fato dos pais estarem presentes e os pais estarem ausentes já afetou de acordo com as idades. O que aconteceu? Crianças de 4 a 5 anos, elas não disseram, não disseram que elas e seus pais sentiram vergonha ou ela se sentiu envergonhada com os pais. Então, quer dizer, 4, 5 anos, a criança, o fato do adulto estar ali observando ou não, não afetou. Mas, se a gente for olhar crianças aí de 5 a 6 anos, já disseram que ficaram envergonhadas ou orgulhosas com a percepção dos pais sobre as suas ações. Então, olha, então o fato de eu ter pego a moeda, o fato de eu não ter pego, eu já sentia que eu fiquei decepcionado com a minha mãe, ou eu estava sentindo feliz porque eu estava fazendo a coisa certa, e minha mãe estava vendo que eu estava fazendo a coisa certa. E crianças de 6 e 7 anos disseram que se sentiam orgulhosas ou envergonhadas somente se elas ficassem, se elas forem sendo observadas. Crianças de 7 e 8 anos falaram o seguinte, que elas se sentiam envergonhadas ou não, independente da presença dos pais. Então, o que a gente está mostrando? Que esse conceito de como que eu me relaciono vai depender de cada caso, de cada situação. Gente, vocês viram que a gente começou a falar no assunto, a gente nem entrou no tema gênero. Vocês percebem que a diferença de gênero é uma outra coisa, que é um outro capítulo. A gente percebe que na nossa sociedade hoje está tendo um modismo. Eu só queria fazer uma parte, a gente está no fechamento, né? Na nossa sociedade, a gente chega e fala que tem pais que estão educando as crianças do tipo sem identidade de gênero. A gente está vendo que a base na psicologia, isso é um negócio totalmente assim conturbado, isso gera diversos problemas, ou seja, a identificação de gênero, as crianças elas já percebem desde processo bem pequenininho, até mesmo na identificação da identidade do que é o pai do que é a mãe, do que são os meninos, do que são as meninas, e assim vai. O que eu estou chamando a atenção para vocês a gente nem começou os estudos, a gente só começou a fazer um preâmbulo aqui. O nosso objetivo era fazer com que os pais, com que os pesquisadores aqui da Evolucim se sentissem interessados de estudar mais sobre esse assunto e olhasse justamente também que essa matéria ela tem que ser estudada, tem que ser pesquisada, discutida, questionada, né? Ou seja, não existem verdades absolutas, mas ao mesmo tempo tem muita coisa séria que já foi feita, tem muita coisa bacana e eu tenho que filtrar para saber como que eu vou me comportar como pai, como mãe e o que eu gostaria que fosse o melhor. E assim vai. André, então a gente praticamente, né, pessoal, está chegando aí ao final. Estou vendo o sol aqui já batendo, a gente está na Evolucim. Olha só, eu acho que para as considerações finais, né, André, alguma coisa que você queira deixar aí para o pessoal que nos assistiu, que estão aí, né, online. Eu fiquei pensando aqui o que, né, ao estudar isso, ao se identificar com tudo isso que você tem aprofundado nos estudos, o que tem te ajudado na compreensão aí da sua educação. Eu vi que você trouxe aí alguns parâmetros no início. Enfim, fazer suas considerações finais. Olha, o que mais me chama a atenção, né, Lícia, é que essa matéria aqui, esse tipo de conhecimento, ele é excelente por dois pilares básicos, né? O primeiro seria, todos nós seremos crianças de novo. Então, quanto mais eu entender uma criança, mais eu vou saber o que vai passar comigo lá na frente. Eu estou, na verdade, fazendo o quê? Antecipando os problemas futuros. Né? Quanto mais eu entender o que se passa, minhas limitações, pensa no nosso curso intermissivo, no preparo da próxima existência. Então, nós vamos ser muito mais profissionais. Isso é o primeiro lado. O segundo lado é o seguinte, a gente começa a ver
como que é sério esse processo parental, como é importante e o nível de responsabilidade que é imbuído dos pais, né? E como, de alguma maneira, nós podemos ajudar os filhos com relação a isso, né? Então, é uma coisa muito séria. Só para você ter uma ideia, em algumas fases de desenvolvimento, eles até mostram que, por exemplo, o pai, naquela faixa de idade, não pode forçar o filho a andar em pé, porque aquilo vai mostrar que o corpo não está preparado para andar em pé, que ele tem que gatinhar mesmo, que aquilo faz parte, só numa determinada faixa de idade pode acontecer um estímulo ou outro dos pais. Então, quer dizer, qual que é o tempo certo de cada coisa? Entende? Ou seja, a biologia humana ela coloca limites. E aí entra o processo psicológico, o processo também afetivo, e assim vai. E então é uma coisa que a gente tem que estudar. É isso. Eu convido vocês a estudarem, lerem o assunto e debaterem. É isso, gente. Obrigado. André, muito obrigada pela participação aqui na Evolucim. Espero que você volte aí com outros temas, né, pessoal? Outros debates de livros e outras atividades. Eu acho que ficam várias questões aí na nossa cabeça para refletir, né? É realmente muita coisa para ser debatida e pensada. É, aqui o pessoal está lembrando, né? Gostaríamos de lembrar a todos que os debates literários acontecem uma vez por mês e a gente aguarda aí todos vocês. Está aqui o site da Evolucim no chat aqui ao lado, né, para saber dos nossos cursos. Amanhã nós temos contação de histórias, né, com a Emily. E é isso, pessoal. Obrigada aí mais uma vez pela participação de vocês. Mantenham aí contato conosco aqui na Evolucim, tá? Um abraço aí para todos. Até mais.